Fidelidade, uma palavra pequena, mas com uma grande responsabilidade. A Bíblia conta a narrativa da história de Davi e de Saul. Houve uma grande perseguição da parte de Saul contra Davi. Davi, ele havia sido um menino, um jovem prodígio, a qual Deus escolheu para reinar após Saul, porque Saul ele perdeu o caminho, ele perdeu as estribeiras, ele perdeu ali o foco e ele acabou olhando para o lugar errado, agindo de forma errada, e Deus colocou então uma unção. Uma unção é uma capacidade, uma dádiva de Deus sobre a vida de Davi. E levou alguns anos até Davi tornar-se o rei. E no dia que Davi ele recebeu a graça, a alegria de tornar-se rei em Israel, em lugar de Saul, houve um grande problema, uma grande situação. Eu vou enumerar algumas coisas, poderia falar muito mais, mas só para você se lembrar, para quem se esqueceu ou para quem nunca ouviu falar, Davi, ele em vários momentos de perseguições, o Saul tentou tirar a vida de Davi. O Saul tentou de várias maneiras atingir a Davi, tirar a vida dele, fazer com que ele desistisse, fazer com que ele, por conta de que Deus era com Davi, o que Davi fazia, Deus abençoava. E nisso surgiu uma inveja grande no coração de Saul, a ponto até mesmo de ele tentar cometer o homicídio contra Davi. Ele colocou a cabeça de Davi a prêmio em todo Israel. Todos perseguiam Davi. E Davi tem que se refugiar, ele se refugiou no campo filisteu. Ele ficou bastante tempo da vida dele em Ziclag, fez família, fez ali filhos e teve uma vida. E mesmo assim continuou Saul perseguindo Davi. Só que Davi, na primeira oportunidade que ele teve de dar o troco, posso assim dizer, de devolver aquela amargura e tristeza que ele tinha por saber que o Saul, mesmo sem motivo algum, o perseguia, queria tirar a vida dele. Quando chega esse momento, ele é induzido por alguns amigos, eu até posso usar isso para você como um toque, como se fosse um conselho para lhe ajudar. Cuidado para você não ficar ouvindo o que os outros falam e você tomar uma atitude que você não tomaria se você não tivesse sido incitado por alguém a fazer aquilo. Então, quando Davi ele foi incitado, vai lá, agora é a hora de você matar o Saul. Saul ele tentou de todos os meios tirar a tua vida, agora é a hora de você ter a tua vingança, né? A Bíblia chega a dizer que a vingança é do Senhor, quem é justo e vinga a todos é Deus, né? É o Senhor que faz a justiça, né? A vingança não é minha, eu não tenho que me levantar contra outrem que outrora me fez mal, agora na oportunidade que tem eu vou derrubar essa pessoa. Olhando para dentro dos nossos dias atuais, nós percebemos que tem pessoas que estão brigando com o diabo para ver quem é pior. Preste atenção, tem pessoas querendo brigar com o diabo para ocupar a posição de quem quer destruir mais uma pessoa, se é o diabo ou se é uma pessoa, um ser humano que quer ver o outro caído. Triste é essa história que eu vou lhe contar, mas se você olhando de uma forma que você compreenda a sua vida, olhando que tem pessoas que vieram tentando te derrubar, tentando te fazer mal, tentando falar mal de você, e com inúmeras coisas. Eu posso alongar aqui tantas coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa, desde que ela tenha um coração bom, um coração de Deus, um coração de alguém que não é amargo, ela não consegue guardar dentro de si a tristeza do que fizeram para ela. Os maus não ficam guardados no coração que é bom. E Davi agora, ele recebe uma notícia, uma talvez das piores notícias da vida dele, a notícia de que Saul estava morto. E ele diz isso com a boca dele, a expressão dele, a maneira que ele se portou quando ficou sabendo da morte já mostra tudo.
Mas no dia que ele foi incitado, sabe aquela pessoa? Você vai lá, é agora. Dá fim nesse problema. Isso, vai lá. Davi, ele chegou até o Saul, cortou a orla, né, do manto, da roupa de Saul, ele tirou um pedaço com a espada. Ele não tirou a vida de Saul, ele volta até os seus amigos e diz: olha, eu não tenho coragem de tocar no ungido do Senhor. Ele ficou mal. Davi ficou mal por ter tratado Saul como um homem qualquer. Mas pastor, se Saul perseguia Davi, por que Davi não matou ele de uma vez? Porque ele tinha um coração de um bom homem. Ele era uma boa pessoa, ele não guardava rancor, ele não guardava mágoas, ele não tinha ressentimentos. Escute bem o que eu estou lhe falando, porque tem muitas pessoas que são rancorosas, que não esquece do passado, presente ou muito distante. Um passado que talvez foi algo ruim, te fizeram mal, um irmão seu, uma irmã, o pai, a mãe, pessoas que você hoje, talvez teu marido, tua esposa, você convive com a pessoa, mas sempre que tem a oportunidade você se vinga, você quer dar o troco. Davi, ele percebeu no seu coração: olha, ainda bem que eu não fiz nada de mal para o Saul. Porque se eu fizesse isso, eu estaria tocando, agindo contra aquele que Deus levantou. E isso foi como se fosse para ele um momento de tristeza, porque ele era leal, ele tinha uma lealdade. Saul era rei, Davi era um dos guerreiros do exército dele. Porém, ele teve que fugir, porque senão ele iria morrer. Por pior que Saul fosse, por pior que Saul agisse, por pior que fossem as maldades de Saul, Davi, ele teve um coração sensato. Ele compreendeu que aquela maldade não era para ele tomar justiça com as suas mãos. E assim continua a história e ele continua a perseguição. Todos os dias da vida de Saul, ele tirou momentos para tentar achar pretexto e meios para tirar a vida de Davi. Davi tinha todos os meios, e talvez eu possa dizer para você, ele tinha tudo que você imaginasse posso dizer até de pretextos ele podia usar. Eu vou matar o Saul porque ele quer me matar. Eu vou matar o Saul porque ele quer me fazer mal. Eu vou acabar com o Saul porque ele quer me prejudicar. E se alguém quer me prejudicar, então que ele se prejudique primeiro. Existe uma frase, no gueto, existe uma frase, que eu ouvia quando criança, quando ali menino, jovem. Morava ali, vivia com pessoas ali das vielas, das favelas. E eu me lembro que eu ouvia-se uma palavra assim: se for para chorar, que chore a mãe dele, não a minha. Se for para sofrer, que sofra a família dele, melhor é ele morto do que eu. Era aquele senso de justiça própria, aquele senso de justiça de que se ele me fez o mal, eu não vou esperar ele vir me dar o troco, eu vou fazer o primeiro propósito que eu tiver, eu vou acabar com a raça dessa pessoa. E assim, muita gente cresce com esse sentimento de que se alguém te faz o mal, você tem que na hora se vingar, tem que dar o troco, e aí por afora vai. Aí você veja, na oportunidade que Davi, ele escuta falar que o Saul morreu, ele não se alegrou. Ele não ficou feliz de saber da morte do seu inimigo. Ele não ficou feliz porque ele sabia que quem tinha levantado aquele homem a rei foi Deus. O Senhor Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros, temos que orar uns pelos outros. E nós temos que ter esse cuidado. Davi, ele não foi por acaso que Deus chamou ele de homem segundo o coração de Deus. Você quer ter um coração como o de Deus, agir como o Senhor, com justiça, com amor, com verdade, com lealdade, você deve agir da maneira do Senhor, não do seu jeito, não com a sua justiça. Eu acho que não é assim, eu acho que não é daquele jeito. A gente tem que tomar esse cuidado. Olha o que diz aqui, vamos lá. O versículo é o 1, capítulo de 2 Samuel, capítulo 1, o versículo também é o 1. Diz assim: e depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas,
E ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi isso? Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-se a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou a Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui para o meu senhor. Então, vamos pegar aqui o contexto. Davi encontra este soldado amalequita, ele vem até o arraial, encontra Davi e fala: olha, Davi, eu estou vindo de uma guerra, fugindo do povo de Israel, estou vindo de uma batalha, e eu chego aqui ao Senhor. E Davi fala: o que te traz aqui? O que você fez? Ele fala: eu vi Saul morto, o Saul morreu. Lembrando que ele estava na sua mão, ele estava com a coroa do rei. Ele estava segurando a coroa em sua posse, porque todos sabiam que quando Saul morresse, quem herdaria o trono era Davi. E isso não porque Davi era melhor do que ninguém, mas porque Deus o escolheu. Deus chamou Davi. E quando isso aconteceu, eu acho que se você olhar por o lado da história, o lado histórico, você vai ver que o amalequita, ele fez o quê? Eu vou agradar o rei. Porque se Deus é com esse homem chamado Davi, eu vou agradar ele, vou levar a coroa até ele, ele vai até me promover, vai me chamar para trabalhar com ele. Tem pessoas que, para tentar de alguma maneira alcançar alguma coisa para si, algum benefício para si, elas começam, de conversinha mole, elas vêm com palavras, bonitas. Ela não vai falar, se ela quer um bem, ela não vai falar mal, ela vai falar com palavras bonitas. Olha, eu vim trazer para o Senhor, trouxe aqui, ele disse aqui, eu trouxe aqui, ele disse aqui, versículo 10, arremessei-me sobre ele, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha trazia no braço. Trouxe para ele: eu vim trazer para o Senhor, porque o Senhor vai ser o próximo rei. Veja que na atitude desse amalequita, ele não pensou somente na morte de Saul, ou de trazer com interesse de honrar a Davi. Ele não estava sendo leal a Davi. Na verdade, ele era um inimigo. E ele queria clemência, ele queria, na verdade, ele não queria morrer. E para que ele não morresse, ele achando que se ele chegasse ali até Davi, porque Davi, aos seus olhos, considerando que esse amalequita imaginaria na sua cabeça que ele teria raiva de Saul, por causa que Saul queria matá-lo a todo custo, a todo preço, de qualquer maneira. Então, olhando nesse sentido, esse amalequita pensou: vou tirar proveito nisso. A lealdade, amados, a lealdade é uma coisa que ela não há nenhuma explicação para uma pessoa que é leal. Porque Davi, ele era leal a Deus. Havia uma lealdade dele para com Deus. E ele respeitou a autoridade de Deus sobre Saul. E ele achou que não deveriam ter feito essa maldade contra Saul.
E esse amalequita, sem saber e não conhecer o coração amável, o coração de Deus que havia dentro de Davi, achou que se ele trouxesse a coroa para Davi, Davi se alegraria e daria, sei lá, algum cargo para ele, ou não permitiria a morte dele. E isso foi um grande engano para ele. A pessoa que ela pensa que ela vai fazer alguma coisa para agradar a outra, achando que Deus vai honrá-la, infelizmente não vai dar certo. Nós não precisamos agradar ninguém. Eu trago agora para os nossos dias, e é difícil lidar com pessoas que elas são mimimi. Sabe o que é as pessoas mimimi? Que elas querem estar perto de você para poder tirar uma casquinha, para poder escutar alguma coisa que você sabe, para poder falar alguma coisa, para tentar flertar, ver se tem alguma coisa que vai sobrar para ela ou para ele. É difícil lidar com as pessoas que elas querem só o que você tem para dar para elas. Lembre-se que Davi, na oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele não fez isso, porque ele era leal à palavra, ele era leal a Deus, ele era fiel de verdade, ele era um homem justo, ele praticava a palavra de Deus. Mas, ao contrário do que parecia aos olhos do amalequita, ele se enganou. E quando ele conta essas coisas para Davi, Davi não fica feliz, Davi fica chateadíssimo. Porque tem pessoas que pensam que, mas o fulano não gosta do pastor Jefferson, o fulano não gosta do fulano, o fulano não gosta do ciclano. Então quer dizer que se eu falar mal dele para ele, que ele não gosta dele, então ele vai gostar. Ele vai ficar junto comigo, aí ele vai me dar uma oportunidade. Aí, olha o que Davi fez, versículo 11. Então, apanhou Davi as suas vestes e a rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. Pela atitude de Davi, você já imagina como ele se sentiu. Na hora que ele olha para o Saul, que ele pensa, imagina Saul, pelo aquele amalequita, com a coroa na mão, com aquele bracelete na mão do rei, e ele fala, meu Deus, o rei que Deus levantou morreu. Olha a honra que Davi, mesmo sendo perseguido, ele deu para aquele homem. Ele honrou aquele homem até no dia da morte dele. Ele rasgou as suas vestes. Se você procurar no Velho Testamento, você vai ver que a maneira deles expressarem o opróbrio, a tristeza, era rasgando as vestes, colocando terra sobre a cabeça, cinza. Eles então demonstravam a tristeza, era o método deles mostrar que eles estavam meio tristes. E aqui agora você vê Davi triste. Ele, todos os guerreiros, os 37 valentes de Davi, os grandes valentes, rasgam suas vestes e caem em prantos de joelho no chão. Porque eles fizeram justiça contra um homem que Deus levantou. Olha a grandiosidade do coração de Davi. Olha a grandeza de uma pessoa que sabe honrar, sabe ser leal, sabe ser fiel, que sabe guardar o testemunho. Isso não tem preço, irmão. Quando a gente tenta vingar-nos com as nossas próprias mãos, quem pagará, quem vai ter a paga é a pessoa que vai querer dar o troco. Aquele que quer dar o troco é ele que vai sofrer. A pessoa que pensa em si mesmo, que pensa em se beneficiar na desgraça alheia, ela vai pagar um preço alto, porque isso não é o pastor que acha isso, é a Bíblia. Você vai para a palavra e você vai encontrar tudo que o homem plantar, certamente ele semeará. Ele tirou a vida de Saul achando que se beneficiaria de algo, achando que não haveria mais importância para aquele homem. E Davi se entristeceu e chorou quando ficou sabendo disso. Você, por exemplo, pode não gostar, você já pode ter ouvido falar de uma pessoa que matou, que tirou a vida, que fez coisas horrendas, estuprou, que cometeu as piores barbáries que esse mundo já viu falar. Você pode ter vontade de matar essa pessoa. Você pode ter vontade de arrancar o pescoço dessa pessoa com a ira do teu coração. Mas Jesus, ele quer perdoar essa pessoa.
A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe o que significa isso? Deus não quer que ninguém morra sem aceitar a Ele, sem se arrepender, sem olhar para Ele, sem antes olhar para dentro de si e reconhecer os seus próprios erros. Saul não teve essa oportunidade, porque mesmo que ele fizesse por si só, mesmo que ele tirasse a sua própria vida sozinho, esse jovem aqui, este menino aqui, esse homem que está aqui agora diante de Davi, ele não tinha direito de fazer isso. Ele, na verdade, não pensou em ajudar aquele moribundo a terminar a morte. Não, ele foi lá pensando em conquistar uma casquinha de Davi. Está perto do rei, aquele que Deus é com ele. Aí o versículo 12 fala: e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? O que o Davi fala? Como que você teve a audácia, a capacidade de fazer essa atrocidade, sabendo que esse homem era ungido do Senhor Deus? Não era de um ministério, não era um homem qualquer. Esse foi Deus que levantou. Foi o Senhor que colocou e elegeu a Saul. Você não tinha o direito de fazer isso. Você não poderia ter feito isso. Aí diz a Bíblia, versículo 15: então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Ah, pastor, mas Davi então ele também fez a mesma coisa que o senhor falou que não pode fazer? Não, quem fez, quem se condenou foi ele, esse rapaz aqui. Ele se condenou dizendo: eu matei o homem de Deus, eu matei o rei de Israel, eu matei o ungido do Senhor. Ele tomou a atitude errada. E na atitude errada que ele tomou, Davi disse: olha, o seu sangue, o erro da tua morte agora, seja sobre a tua cabeça. Você escolheu hoje a morte. Amados, a pessoa, eu quero que por favor ninguém fique chateado com a palavra que eu vou usar agora, mas o puxa-saquismo não traz crescimento para ninguém. Ele tentou ganhar alguma coisa de Davi, mas Davi não era bobo. Davi não era trouxa. Davi, ele tinha consciência e a grandeza do tamanho do erro que tinha cometido esse homem. Então, cuidado para que você não queira fazer justiça com a sua própria mão, para que você queira cometer, segundo as palavras que ouvimos, a vingança. A vingança não é para a gente. A vingança é do Senhor. E aqueles que assim estão vivendo, saia o quanto antes dessa maneira de viver, porque você terá sobre a tua cabeça a justiça do que você fez. Que Deus tenha misericórdia de todos. Amém? Seja leal à palavra, seja leal a Deus, seja leal, seja a pessoa que tenha lealdade como um princípio. Tenha um princípio de andar na lealdade. Ser uma pessoa que tem a verdade na boca. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água junto comigo. Eu vou clamar a Deus e você clama da sua casa, eu clamo daqui. Vamos orar por todos em nome de Jesus. Pai, assim bem como aprendemos hoje, se tem alguém agora, Jesus, com o sentimento, com o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, Pai, faça essa ira passar. Faça, meu Deus, que essa raiva passe, que esse ódio que essa pessoa tem, a vontade de abandonar e destruir tudo é tão grande, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que muda tudo, que muda os tempos, as estações e muda também os corações.
que essa pessoa se arrependa, Jesus. Que essa pessoa, meu Deus, ela torne, meu Deus, a viver e esperar em Deus, confiar no Senhor. E assim oro também pelos que estão doentes, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão com problemas dos rins. Meu Deus, pessoas que estão esperando cirurgias, ó Pai, no útero. Mulheres, ó Deus, que estão com problemas, cistos, quistos, miomas, fibromas, carcinomas, cânceres. Pai, coloque uma unção nessa água, para que quando essa pessoa beber desta água, ela seja curada, que não haja necessidade de intervenção cirúrgica. Essa pessoa que está com crise de rins, essa pessoa que está com crise de fígados, essa pessoa que adquiriu, meu Deus, por algum motivo a cirrose. Pai, em nome de Jesus, opera agora. Faz, ó Deus, que aqueles que oram comigo sejam curados, aqueles que estão com problemas, sequelas da Covid, pessoas que estão, meu Pai, com o ouvido tampado, pessoas que estão, meu Deus, com problemas no paladar, no olfato. Jesus, ajuda esta pessoa a voltar a ter uma vida normal. Uma pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, passa, Jesus, com tua mão poderosa e cure a todos. Cure essa senhora, este senhor que teve um AVC, que teve um acidente cardiovascular. Meu Deus, passa, meu Deus, em nome de Jesus, sobre essa pessoa que está dentro de casa sentindo uma dor no peito, ela está infartada já. Eu declaro em nome de Jesus que esse coágulo dilua e volte a circular o sangue normalmente nas veias. Pai, em nome de Jesus, ao demônio que quer matar, quer tirar a pessoa dessa vida, eu repreendo, eu determino e eu exijo. Diabo, para você eu não peço, para você eu ordeno. Em nome de Jesus, sai dessa vida e não volte mais. Em nome de Jesus. Pai, a Ti são consagradas águas. E aqueles que com fé beberem destas águas, recebam a unção, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Bebam todos comigo. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.